Bem, queridos, a paz do Senhor Jesus, é um prazer estar com você nesta oportunidade para poder contribuir para a nossa escola bíblica dominical. E eu quero iniciar louvando a Deus por sua vida e por sua audiência e também agradecer ao nosso pastor presidente, o pastor Roberto José dos Santos, e a superintendência pela confiança que é assim nos concedida. Iremos tratar hoje da lição de jovens, onde tem com o tema geral o perigo das tentações, as orientações da palavra de Deus e de como resistir e ter uma vida vitoriosa. O texto principal da lição de hoje, a lição 10, que tem por título Interpretando Erroneamente as Escrituras, está baseado no livro de Êxodo, capítulo 17, verso 7. E diz assim o texto: E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Então, hoje a lição que estamos abordando fala sobre a interpretação errônea das Escrituras. Esse texto que lemos no capítulo 17, 7 do livro de Êxodo, narra o evento da escassez de água pelo qual o povo de Israel, o povo hebreu, passou. E o fato onde o povo, devido à escassez, murmurou contra Deus, contendeu contra Deus e Moisés, colocando a Deus em prova, questionando até a sua presença em seu meio, zombando de Deus. E está aí no texto: está o Senhor no meio de nós ou não? Então, esse texto, o texto principal, narra esse acontecimento, esse fato, onde o povo de Deus, no deserto, pela escassez de água, começou a murmurar, questionar, a zombar de Deus e colocar Deus à prova. O texto bíblico da lição de hoje, interpretando erroneamente as Escrituras, está baseado em dois textos distintos. No Novo Testamento, em Mateus 4, no capítulo 4, versos 5 ao 7, e no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, capítulo 6, verso 13 ao 16. E é interessante apontarmos que em Mateus 4, versos 5 ao 17, segue-se a segunda parte da tentação de Jesus no deserto. E em Deuteronômio, no capítulo 6, verso 13 ao 16, onde se baseia o texto bíblico, são as orientações de Deus para não cairmos no mesmo erro do povo hebreu em Massá. Então, antes de irmos para os tópicos da lição, eu queria chamar a atenção de você, professor, sobre os objetivos da lição. É muito importante, se possível, claro, você ler os objetivos para o seu aluno e você se atentar para quais são os objetivos. O primeiro objetivo da lição é mostrar, apontar a mudança de cenário da tentação de Jesus. E é interessante a gente entender que os objetivos ajudam o professor a delimitar aonde iremos chegar com o tema, nos colocar limites. Nos ajudamos, é uma forma de ajudar o professor a gente ser objetivo, ao abordar a cada ponto, simples na exposição de cada ponto e, ao mesmo tempo, ajudar para que a gente não ultrapasse esse limite, o limite da temática de cada tópico, de cada tema abordado. Então, o primeiro objetivo, volto a dizer, mostrar, apontar a mudança de cenário da tentação de Jesus. O segundo objetivo é explicar como Satanás distorceu a palavra de Deus. E o terceiro objetivo e último, o professor precisa conduzir, levar os alunos a refletir e se conscientizar que não devemos seguir o mesmo erro do povo de Deus no deserto. Então, mostrar e apontar a mudança de cenário primeiro, explicar como o inimigo distorceu a palavra e, por último, conscientizar que não devemos seguir o mesmo exemplo do povo de Deus no deserto. Haja vista que essa lição é muito rica, querido professor. Aqui poderemos tratar
né, e vem à tona temas como doutrinas de anjos, doutrina do pecado, que envolve a tentação, a própria doutrina das Escrituras, onde poderemos abordar a questão da interpretação da hermenêutica, né, que é a ciência da interpretação dos textos. Então, tudo isso está na lição e os objetivos vão ajudar a gente a ter todo esse cuidado. Na introdução, meus amados irmãos, o autor, ele nos alerta que, ao mesmo tempo que a palavra de Deus se torna mais propagada, mais difundida, mais comunicada no mundo, transformando pessoas, transformando as vidas das pessoas que aceitam a Jesus como seu Senhor e Salvador e buscam viver conforme as orientações das Escrituras, ao mesmo tempo que isso acontece hoje e os dispositivos de comunicação, os meios de comunicação, né? A questão da impressão da Bíblia em vários idiomas ajuda a divulgar isso. Ao mesmo tempo que isso acontece, o autor traz na introdução, né, que a palavra de Deus tem sofrido ataques, né, e de várias formas. Ele cita aqui dois deles, né, a má interpretação das Escrituras, a má interpretação dos textos bíblicos e, por consequência, se existe uma má interpretação, existe uma má aplicação das Escrituras Sagradas. E com base nisso, isso está o resumo da lição, né? A segunda tentação pelo qual Jesus passou nos remete a interpretar e aplicar mal um texto das Escrituras, tentando forçar Deus a fazer a nossa vontade. Então, antes de entrarmos aqui no primeiro tópico da lição, eu queria chamar a atenção de você, querido professor, para a gente voltar um pouco no texto, né? Para ir no início da tentação de Cristo, na primeira etapa da tentação de Cristo, que está em Mateus capítulo 4, verso do 2 ao 4. A gente vai perceber através dessa tabela que está colocando para você na tela, que está na tela, que os métodos, o modo operante de Satanás, do diabo, percebam que ele segue um padrão. Percebam que no verso 2 do capítulo 4 de Mateus, diz que Jesus teve fome. Claro, passando 40 dias no deserto, né, jejuando e orando, ele teve fome. Percebam que aqui a gente percebe, né, que está no plano fisiológico. Jesus, né, fadigado, com fome. E percebam que no verso 3, dessa primeira parte da tentação, Satanás lança dúvida da revelação de Deus. Lança dúvida na divindade de Jesus. Se tu és filho de Deus. E veja o verso 3. No verso 3, além dele lançar a dúvida sobre a divindade de Cristo, ele incita a Jesus a colocar em prova, a testar a sua divindade e a tentar o próprio Deus. Ó, transforma essas pedras, transforma essas pedras em pão. Satanás incitou a Jesus a testá-la, né, colocando à prova a sua divindade. Então transforma essas pedras em pão. Mas percebam que dentro da tabela ainda a gente percebe que, seguindo a sequência da passagem, o verso 4, Jesus disse: está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A resposta de Cristo foi usando a própria Escritura, aquilo que Paulo chama da espada do Espírito, a palavra de Deus. E ele usou o texto em Deuteronômio, capítulo 8, verso 3, onde diz o texto, volto a repetir, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E caminhando para esta segunda fase da lição, que é abordado aqui nessa lição 10, né? A gente vai para Mateus a partir do verso 5, capítulo 4, verso 5. Veja nessa tabela, né, o verso 5, que existe, e está no primeiro tópico da lição, existe uma mudança radical de cenário. Jesus já não está no deserto, ele é levado por Satanás à cidade santa. Vejam que sai, né? A tentação já não é mais no plano fisiológico, é já num plano mais espiritual, tentando, de alguma forma, seduzir a Jesus. Então ele leva Jesus para a cidade santa. Percebam que o plano agora é no plano espiritual, há uma mudança de cenário, uma mudança de ambiente,
E, mais uma vez, Satanás, ele lança a dúvida. Mas antes disso, eu quero te falar um pouco sobre o contexto dessa segunda etapa, dessa segunda fase da tentação de Jesus. Na segunda parte da tentação, Satanás muda o ambiente, né, para de alguma forma seduzir a Cristo, a desagradar ao Pai, a desobedecer, né, a Deus, fazendo a sua própria vontade. É interessante, amados irmãos, que a Cidade Santa, né, ela era o centro religioso do povo hebreu. Toda religiosidade convergia para Jerusalém, onde ficava o templo. Naquela época de Cristo, o templo de Herodes. O povo de Deus, através da lei, né, através dos profetas, ele foi exortado, né, que o Messias viria, a aguardar o Messias. Existiam promessas na lei, promessas ditas através da revelação dos profetas. Mas eles esperavam o Messias, mas o Messias como um libertador, né? Um Messias que libertasse eles do jugo e da opressão do Império Romano. Então toda a nação judaica, percebam o contexto desse cenário que Satanás leva a Jesus. Toda a nação judaica esperava que o Messias fosse apresentado nesse centro religioso, Jerusalém, no templo, né? E Satanás sabia disso. Ele aproveitou de todo esse cenário histórico religioso para criar uma oportunidade para Cristo ser aclamado por toda a nação como Messias. Então, Satanás estava incitando a Jesus a agarrar, é interessante a gente frisar isso, a agarrar de forma prematura e antecipada a posição de Messias. E qual objetivo Satanás era esse? Né? Ele queria, de alguma forma, criar um atalho para que Jesus assumisse de forma prematura, né, a posição do Messias. E criando esse atalho, se Jesus desse ouvido a Satanás, né, ele iria com certeza evitar a crucificação, a morte e a ressurreição. O plano de redenção da humanidade estabelecido por Deus não seria concluído. Então Satanás iria ali com certeza ser vitorioso. Voltando para a tabela, percebam que esse modo de Satanás operar não se difere da primeira etapa, da primeira fase da tentação. Percebam que o verso 5, ele leva Jesus à Cidade Santa, coloca Jesus no ponto mais alto do templo, que ficava em Jerusalém, que é chamado de pináculo, o ponto mais alto, onde certamente todos estariam ali vendo Jesus, ok? E ele lança a dúvida. Veja o verso 6. Se tu és o Filho de Deus, a mesma coisa da primeira fase lá, da primeira etapa. Ele lança a dúvida da revelação de Deus mais uma vez, da divindade de Jesus, né? Ele ainda usa a palavra de Deus, veja o verso 6, lança-te daqui abaixo. Satanás, ele lançou dúvida e ainda mais uma vez incitou a Jesus a testar. Coloca em prova. Prova que você é o Messias, prova que você é Deus. Então lança-te daqui embaixo, mas percebam que o verso 6, ele se utiliza do texto bíblico, de um texto bíblico que encontramos no Salmo 91, no verso 11 e no verso 12. Satanás, ele se utiliza dessa passagem porque ele estava escrito que os anjos iriam dar guarda, iriam proteger, né? Mas percebam que aqui no verso 6, dentro da tabela, existe uma parte, Satanás, ele omitiu. Olha aí, existe uma parte que ele omite para distorcer o verdadeiro sentido da passagem. E que parte é esta? Está aí na parte do verso 6, nessa tabela. Em todos os teus caminhos. Ele não fala essa passagem, ele não cita essa passagem em todos os teus caminhos. Porque Satanás sabia que os caminhos de Cristo são os caminhos do Pai. Os caminhos do Filho são os caminhos do Pai. Os caminhos de Cristo são os caminhos de Deus. Mas ele omitiu para distorcer o verdadeiro sentido da palavra. Porque assim, né, de alguma forma ele estava tentando seduzir a Cristo para ele
se jogar, né, se lançar, para que os anjos pudessem ali amparar a Cristo e toda aquela população, todo aquele povo de Jerusalém, próximo ao templo, e aclamar Jesus como Messias. Então, ia aí com certeza criar um atalho e o plano salvífico, o plano de redenção da humanidade não seria cumprido. Então, seria anulado. Cristo resistiu a esse sensacionalismo de Satanás. Cristo preferiu seguir o caminho simples da humildade, o caminho simples da obediência, obedecendo ao Pai. Percebam que Satanás, ele se utilizou da palavra para tentar convencer Jesus, distorcendo o verdadeiro sentido, mas Jesus se utilizou, mais uma vez, da espada do Espírito, que se encontra lá no verso 7, na tabela. Voltamos para a tabela de novo. Veja o verso 7, a resposta de Jesus. Disse Jesus, não tentarás o Senhor teu Deus. A resposta de Cristo estava na palavra, na espada do Espírito, e ele se utiliza do texto em Deuteronômio, no capítulo 6, verso 16. A espada do Espírito, Paulo diz, em Efésios 6,17, é a espada, é a palavra de Deus que teremos que usar, e temos que usar para combater esse tipo de prática, a interpretação errônea das Escrituras. Meus amados irmãos, partindo agora para o tópico de número 2, onde fala sobre distorcendo a palavra de Deus, Satanás deturpa o sentido, como já falamos aqui, e tenta, de alguma forma, incitar a Jesus. E percebam que, de alguma forma, ele distorce a palavra. Os anjos estão à tua disposição. Se tu se jogar daqui, né, certamente eles vão te amparar, te socorrer. Né? Mas temos que entender, meus amados irmãos, que os anjos, e a própria lição, o próprio comentarista fala sobre isso, são ministros de Deus, são servos de Deus, e estão sobre a ordem divina, e agem conforme essa ordem, para trabalhar em favor daqueles que irão herdar a salvação. Os anjos atuam sob orientação divina e não de acordo com a minha e com a sua vontade, com a minha e com a sua conveniências. Não. Os anjos são ministros de Deus que estão sobre a ordem divina. Temos que ter muito cuidado com aquilo que chamamos de determinismo. Muitas pessoas pegam textos fechados, textos e distorcem textos para que Deus faça a nossa vontade ou as suas vontades, e se utiliza muitas vezes das figuras dos anjos como meros ministradores de bênção para si. Mas os anjos são ministradores de Deus que obedecem à sua ordem e seguem a sua ordem. Então, ainda nesse tópico, né, no tópico, partindo para o tópico 3, perdão, o povo no deserto, Jesus, respondendo ao diabo, foi buscar, como falamos aqui, resposta nas Escrituras. Pela segunda vez, a passagem do povo hebreu no deserto, onde o povo se colocou contra Moisés, murmurando contra Deus pela escassez de água, duvidando até da presença de Deus em seu meio, zombando do nosso Deus. Então está exposto no texto em Êxodo 17:7, e Jesus vai lá, né, se remete a essa passagem para trazer resposta a Satanás, onde diz, olha, não tentarás o Senhor, o vosso Deus. Mas eu queria aqui, nos minutos finais, meus amados irmãos, trazer algo que eu acho que é pertinente e relevante para nós. Trazer à tona, já que a lição fala sobre a interpretação errônea, né, das Escrituras, ou interpretando erroneamente as Escrituras, eu quero chamar a atenção do que é interpretação. Então, de forma simples, resumida, a interpretação é a capacidade de uma pessoa compreender uma mensagem ou algo que pode ser escrita, falada ou sinalizada e exposta, podendo pensar, podendo refletir sobre o que entendeu e, a partir daquilo que absorveu, que entendeu, tirar as suas próprias conclusões e agir. Então, de forma resumida, a interpretação
é a capacidade que temos para compreender uma mensagem, um fato e um acontecimento. Aí a pergunta que se vem, que não se cala: por que a interpretação bíblica é importante? Eu acho que é interessante você, professor, em sua sala de aula, lançar essa pergunta para os seus alunos. Por que a interpretação bíblica é importante? Já que é nela que compreendemos, que tiramos o sentido do texto. Por que ela é importante? Se você estiver atento, você vai perceber que a resposta dos seus alunos vão convergir para o mesmo foco. Por que é importante? Porque ela é essencial para a compreensão e para o ensino correto e fiel das Escrituras. A interpretação, ela é essencial para compreendermos o que o texto está falando, as verdades expostas no texto. Então, após perguntar aos seus alunos, traga à tona aquilo que eu quero trazer para vocês aqui, dentro desse sentido da interpretação, é que existe uma regra áurea, aquilo que é chamado pelos estudiosos da Bíblia, da interpretação dos textos, a regra das regras, né? A regra principal, a regra áurea ou a regra de ouro. E que regra é essa? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. A Bíblia explica a própria Bíblia. Essa é a regra basilar, a regra áurea, né, daqueles que estudam a interpretação, que buscam compreender as Escrituras, né? E alguns chamam de hermenêutica, a ciência da interpretação, a hermenêutica bíblica, a ciência da interpretação dos textos bíblicos. Então, a primeira regra, a regra das regras, é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Daí, a gente pode trilhar para alguns elementos, né? Alguns elementos, e eu quero chamar a atenção de você para a tabela de número 3, a tabela onde iremos falar sobre os pontos ou as etapas principais, basilares da interpretação de um texto. Tá? As etapas que iremos tratar aqui são etapas basilares de forma simples da interpretação correta do texto. A primeira delas, que você vai ver na tabela aí de número 3, é a observação. Percebam que a observação, ela consiste em descrever, é quando você explora o texto, quando você apura os fatos, a narrativa do texto, quando você sonda o conteúdo do texto, e a observação, ela pode vir de forma quando você estiver lendo, ou quando você estiver ouvindo, ou até visualizando uma cena, né, que fale sobre, que narre o texto. Então, a observação, ela consiste em perguntar, e está aí na tabela, o que diz o texto? Olha aí, o que diz o texto? A observação, nesse sentido, significa descobrir. A observação consiste em descrever. A observação é a exploração das Escrituras, ok? Já partindo para a segunda etapa, e dentro da tabela, a etapa 2, ou a segunda etapa, a gente vai para a interpretação. A interpretação, alguns podem usar um termo correlato, a exegese, né? Ela é considerada uma das, por mim, né? E por alguns, uma etapa mais difícil. Por quê? Qual o motivo? Porque ela requer mais tempo, né? De você interpretar, você precisa de examinar de maneira mais profunda, né? Ela vem após a primeira etapa, que ela vem, está aí na tabela, vem após a observação, ok? A interpretação, ela consiste em determinar o sentido do texto. Volto a dizer, a interpretação, ela consiste em determinar, ela vai determinar o sentido do texto. E neste caso, a interpretação é a explicação do texto bíblico. É a segunda etapa. E qual é a pergunta que se faz quando estamos nessa fase, na interpretação? O que quer dizer o texto? Olha aí, a observação, que diz o texto, a questão narrativa, né? A questão da visualização, descobrindo ali a passagem. Já a segunda etapa, que é a interpretação, o que quer dizer o texto? Qual o sentido do texto? Qual o sentido o texto quer
trazer para mim? O que sentido o texto quer trazer para mim? Então, a interpretação, volto a dizer, ela é a explicação. Meus amados irmãos, é bom frisarmos, isso é notório para todos nós, certas pessoas procuram adulterar a palavra de Deus. Então, querendo mudar o sentido da palavra de Deus. Isso está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 2. E as pessoas querem adulterar e adulteram a palavra, tentando mudar o sentido de forma intencional, ok? Mas está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 2. Outras pessoas deturpam, olha, acrescentam algo ao sentido do texto para a sua própria destruição. Está lá em 2 Pedro, capítulo 3, verso 16. E ainda existem pessoas que interpretam a Bíblia de forma errônea sem saber. Aquilo que chamamos de síndrome do papagaio, repetindo o que ouvem, né? Repetindo aquilo que é ensinado de forma errada, mas muitas das vezes sem saber o que está dizendo. E por que disso? Porque não dão a devida atenção aos princípios que ajudam a compreendermos e a entendermos as Escrituras. Então, e aqui estão alguns dos princípios nessa tabela. Primeiro, recapitulando, a etapa da observação. Segundo, a etapa da interpretação, ok? Então, somando essas duas, é notório e fica claro que a interpretação ela vem após a observação, ok? A interpretação apoia-se na observação, ok? Em alguns casos no contexto. E o que é o contexto? É aquilo que vem antes ou depois do texto a qual você está estudando. Existe o contexto mais próximo, que são as passagens mais próximas, né? Os parágrafos mais próximos, e os contextos mais distantes, que são, você vai estendendo, que são os versículos mais distantes, tanto os capítulos mais distantes, e também até o livro. Tem passagens bíblicas que você, para ter uma compreensão, precisa analisar o contexto próximo e o contexto distante, e até o livro para ter uma compreensão maior e melhor das Escrituras. Então, com base nisso, a interpretação ela é absolutamente fundamental para o terceiro passo dessa interpretação, o terceiro passo dessa etapa, que é a aplicação. A interpretação é fundamental para darmos início à terceira etapa. A interpretação é essencial, absolutamente essencial, para a aplicação correta. Veja aí nossa tabela, a terceira etapa, a aplicação, que é contextualizar, é a contextualização do texto, é trazer para os nossos dias, né, o que eu posso aprender com o texto. Quais lições eu tiro do texto? Quais lições esse texto traz para a minha vida, para o meu cotidiano? Aí vem a pergunta: como se aplica a mim esse texto? Como vai se aplicar a mim esse texto? Percebam que em cada etapa tem uma pergunta. E a pergunta da aplicação, né, que eu quero tirar e extrair lições, é como se aplica a mim esse texto. É interessante que para termos uma aplicação correta, para eu extrair lições para a minha vida, né, para o meu cotidiano, eu preciso de ter uma interpretação fiel, é essencial. Então, recapitulando, volto a frisar, e é bom tocar no assunto isso com seus alunos até mais de uma vez, sempre tendo cuidado com o tempo, né? A observação nos leva à pergunta: que diz o texto? A interpretação, que quer dizer o texto, ok? E a aplicação, como se aplica a mim esse texto? E eu quero finalizar dizendo para vocês que o objetivo das Escrituras Sagradas não se limita em apurar, em observar tão somente o texto, ou buscar uma fiel interpretação, tá? Ou buscar o significado real do texto. Ela inclui, e precisa sempre incluir, a aplicação das Escrituras na nossa vida,
vivermos as Escrituras, aquilo que vivemos as Escrituras, aquilo que Esdras diz no capítulo 7, no verso 10, né? Ele buscou a lei, cumpriu a lei e ensinou a lei. Veja aí esse tripé, buscou a lei, cumpriu a lei para ensinar a lei. Então, se apurarmos, né, as Escrituras, se observarmos as Escrituras, interpretar e não aplicar, estamos encurtando o processo como um todo, deixando incompleto algo. Deixando incompleto que algo é esse? O que Deus deseja o que façamos. É o que Deus deseja para a minha vida. Quando eu aplico isso para o meu viver, né? Claro, com base numa boa interpretação, eu ponho em prática a palavra de Deus na minha vida. Então, quero finalizar mostrando para você uma última tabela, onde eu acho interessante que às vezes existe uma confusão, né, com relação aos termos correlatos, às definições de hermenêutica e aos seus termos que se relacionam com a ciência da interpretação, porque a hermenêutica é a ciência da interpretação. Então está aí a tabela, onde você vai ver as definições da hermenêutica e termos correlatos. Hermenêutica como ciência, como princípios, e arte como exercício e a tarefa, é a ciência de apurar o sentido real do texto bíblico. A exegese é a verificação do sentido do texto bíblico dentro do seu contexto, aquilo que falamos aqui, do seu contexto ou dos contextos históricos e literários, ou literal. Vem a exposição, que é a transmissão do significado do texto e da sua aplicação para o ouvinte. Percebam que quando a gente expõe o texto, a gente transmite o significado, o sentido do texto, mas temos que conduzir os ouvintes a aplicar esse sentido, a pôr em prática, né, o sentido do texto. A homilética, como ciência, tem os princípios, como arte, a tarefa de transmitir o significado e a importância do texto através da pregação e através do ensino. E por último, a pedagogia, que como ciência tem os princípios, tem os basilares, e como arte é o exercício de transmitir o significado e aplicação do texto bíblico sobre a forma de ensino. Tá aí essa tabela, mas eu quero finalizar, antes da conclusão, indicando essas duas obras, está na tela para você. A primeira delas é a interpretação bíblica, Meios de Descobrir a Verdade da Bíblia, de Roy Zuck. É um livro mais denso, onde você vai ver os caminhos da boa interpretação, e parte desse esboço aqui foi baseado nele. E um outro livro menor, claro, mas com grande conteúdo, você vai ver aqui, Hermenêutica, Princípios de Interpretação das Escrituras Sagradas, com Elude e Nelson. Está aí essas duas obras na sua tela. Você pode adquirir para ter em sua biblioteca, certamente serão de grande uso para você que gosta da boa interpretação das Escrituras. Vai ajudar, com certeza, a lhe dar ferramentas. E eu quero concluir, meus amados irmãos, falando da última parte da lição, que é a conclusão. Não podia deixar de concluirmos, e achei muito interessante, muito bela e muito rica essa conclusão do comentarista. Satanás, veja o que ele diz, provavelmente preferia ver Jesus no pináculo do templo. Se possível, se lançando do pináculo para que os anjos assim os resgatassem, para que atraísse a atenção das pessoas e ali todos aclamassem Jesus, como Messias. Então, o que é que ele diz aqui? Satanás provavelmente preferia ver Jesus no pináculo do templo, atraindo a atenção das pessoas e sendo um espetáculo. Jesus preferiu a cruz para atrair a todos nós, glória a Deus, e nos conduzir a Deus para passar a eternidade com Ele. Interpretar, veja a advertência, interpretar de forma errada a palavra de Deus pode ter implicações sérias para a vida do cristão. Satanás tentou Jesus a agir por conta própria, interpretando a palavra de Deus sem respeitar o seu devido contexto. Então, que possamos tirar bons exemplos, que possamos sempre buscar observar a palavra de Deus
examinar a palavra de Deus, interpretar a palavra de Deus e aplicar em nosso viver. Porque só assim, só através da espada do Espírito, iremos vencer as astutas ciladas do inimigo. Muito obrigado a todos e desejo que Deus continue te ajudando, que você tenha uma aula maravilhosa e que as ricas bênçãos de Deus estejam sempre sobre você e sua família. A paz do Senhor a todos. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.